Povo de Cacaulândia, declaro aberta a presente sessão, havendo quórum regimental, iniciamos nossos trabalhos. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da ordem do dia. Ordem do dia para a 61ª sessão ordinária do segundo período legislativo da 6ª legislatura, em 16 de março de 2015, às 18 horas e 30 minutos. Pequeno expediente, leitura e votação da ata da 80ª sessão ordinária. Leitura da indicação 1296 e 1297, de autoria dos vereadores Bradiz e Dória de Sola. Leitura do projeto de lei 803 de 2015, de autoria do Executivo. Uso da tribuna para a vereadora e vereadores inscritos. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da ata. Ata da 80ª sessão ordinária do segundo período legislativo da 6ª legislatura, em 9 de novembro de 2015, às 18 horas e 30 minutos. Aos 9 dias do mês de novembro do ano de 2015, no plenário da Câmara Municipal de Cacaulândia, reunidos sob a presidência do vereador Everaldo Falcão, secretariado pelo vereador Josival Santos Vide, foi registrada a presença dos demais vereadores, Bradiz e Dória de Oliveira, Hélio Sérgio Manelli, João Martins, Neuza Aquino Vieira, Antônio Pereira da Silva e a ausência da vereadora Ana Paula Sá de Carvalho. Havendo como regimental, o senhor presidente declarou aberta a presente sessão. Senhor secretário, procedeu a leitura da ata da sessão anterior, que depois de lida foi aprovada sem restrições. Leitura do projeto de lei 801, 802 de 2015, de autoria do Executivo Municipal. Passando para o grande expediente, usou a tribuna o vereador Hélio César, que cumprimentou a todos e referiu sobre a elaboração do requerimento, onde solicita informação real sobre a real situação dos servidores da Prefeitura e relata sobre a situação dos salários. O vereador Antônio Pereira cumprimentou a todos e parabeniza as palavras do vereador Hélio César e relata sobre o saneamento básico do município e cita sobre o trabalho feito no município. A vereadora Neuza Aquino cumprimentou a todos e fala que compartilha a fala do vereador Hélio e Antônio, afirma que está desanimador trabalhar com essa dificuldade de atraso dos repasses. Citou sobre o corte do leite e se lamenta por este corte desnecessário. O vereador Everaldo Falcão cumprimentou a mesa, diretores e demais vereadores, referiu sobre o acompanhamento do trabalho do Executivo, que está ciente da atual situação e questiona a falta de planejamento do Executivo e fala sobre a falta de dinheiro em caixa para efetuar o pagamento dos funcionários. Citou sobre o corte do leite e foi aparteado pelos vereadores Hélio César e Bradiz e Sola. Não havendo mais vereadores inscritos para a ordem do dia, o senhor presidente solicitou ao secretário que faça a leitura da ordem do dia, que nada consta. Passando para as explicações pessoais, usou a tribuna o vereador Hélio César para afirmar que não tem acordo nenhum com o Executivo e se pergunta o que está faltando acontecer no município, porque cortaram a luz, o leite e o pão, e que o padeiro traz da linha não pagaram, que o pão que o padeiro traz da linha não pagaram. Referiu sobre as indicações que não são atendidas e relata sobre sua indignação com o que está acontecendo. Não havendo mais oradores inscritos nem matéria para exprimir, senhor presidente, agradecer a presença de todos, colocou o poder legislativo à disposição de todos e declarou encerrada a presente sessão. Solicito ao plenário se há alguma retificação a ser feita. Não havendo retificação, passamos à votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contra se manifestam. Fica aprovada a ata por 8 votos favoráveis e 1 voto contrário. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da matéria do expediente. Indicação 1296 de 2015, indica ao excelentíssimo prefeito municipal Edmar Ribeiro Amorim, juntamente com a Secretaria de Educação e de Esporte, que seja feita a limpeza do estado municipal, assim como arrumar o bebedouro, banheiros e colocar lixeiro próximo da arquibancada. Presente indicação se faz necessário por estar muito sujo ao redor do estado e o bebedouro e banheiro se encontra em situação crítica para uso.
Atenciosamente, Aladisvaldo de Oliveira e Andeli Gomes Ribeiro do Solo. Indicação 1297-2015. Indica o excelentíssimo senhor prefeito Edmar Ribeiro Amorim, juntamente com a Secretaria de Obras, para que seja colocado o nome do estádio municipal. Presente indicação, se for necessário que haver muita cobrança da população referente ao nome do estádio. Precisamente, Aladisvaldo de Oliveira e Andeli Gomes Ribeiro do Solo. Requerimento 696 de 2015 ao excelentíssimo prefeito municipal Edmar Ribeiro Amorim. Os vereadores abaixo do escrito vêm respeitosamente na forma regimental desta Casa de Leis requerer informação da real situação dos salários servidores. A previsão para pagamento do salário referente aos meses de outubro, novembro, dezembro e 13º. Sem mais para o adicionamento, atenciosamente, Neu Aquino Vieira, Hélio César Moraes Oliveira, Antônio Pereira e João Martins. Requerimento 697 ao excelentíssimo, ao Executivo Municipal. Os vereadores abaixo do escrito vêm, na forma regimental desta Casa de Lei, requerer informações sobre o que foi feito com as reservas contingenciadas para as emendas dos vereadores de 2015. Sem mais para o momento, atenciosamente, Neu Aquino Vieira, João Martins de Boa Neto, Hélio César Moraes de Oliveira e Antônio Pereira da Silva. Requerimento 698-2015. Senhor presidente, os vereadores abaixo do escrito vêm respeitosamente perante Vossa Excelência, com base no regimento interno, requerer que o projeto de lei 803/2015, que autoriza o chefe do executivo a se levar a corte de parcelamento de débitos decorrente de contribuição previdenciária com o Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos de Educação, que seja incluído na ordem do dia para votação e única discussão. Atenciosamente, os vossos Andrés Andeli Gomes Ribeiro do Solo, Aladisvaldo de Oliveira, Ana Paula Salles Carvalho e João Martins de Lisboa. Projeto de Lei 803/2015, que autoriza o chefe do Poder Executivo a celebrar acordo de parcelamento de débitos decorrente de contribuição previdenciária com o Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos de Caulândia, IPC. Não havendo mais matéria para o expediente, passamos ao uso do tribunal. Não havendo vereadores inscritos no pequeno expediente, passamos ao grande expediente. A tribuna fica do vereador Antônio Pereira por 10 minutos com a parte. Excelentíssima diretora, nossos colegas vereadores, primeiro público presente, minha vinda hoje nessa tribuna, primeiramente aqui, a vice-diretora, fazer aqui uma ligueira, inclusive, no jornal. O Diário Nacional, para fazer uma radicação, onde eu estive presente numa reunião, uma sedã, juntamente com a apresentação do Zacarias Escolas de Agulho e o Israel Barbosa, da Silveira, esses dois produtores que estão colocando hoje dentro do comando do Estado de Rondônia na agricultura a criação do camarão. E aí, eu na condição de produtor, onde somos 10 produtores, onde iniciará a criação do camarão, fiz parte dessa reunião, mas o jornalista lá se colocou, erroneamente me colocou como presidente da mesa diretora. Eu pedi ao Diário que fizesse a indicação nesse sentido. Queria também parabenizar o governo do Estado de Rondônia, parabenizar
nosso pioneiro Clóvis Argolo, por acreditar na grande empresa dele e investir praticamente mais de R$640 mil no município de Cacaulândia naquela empresa, e dizer que realmente essa família aí, Argolo, é um pessoal muito arrojado. E desde o começo, quando cheguei aqui, a gente tem acompanhado os passos dessa família, e eu parabenizo essa família, entendeu, por fazer o que está fazendo no município de Cacaulândia. Queria dizer também aos nossos colegas vereadores que praticamente há uns 2 meses atrás, eu praticamente quase acampei no INCRA para se fazer um trabalho juntamente com o Dr. Eustáquio, diretor do setor fundiário do estado de Rondônia. Aquele que nos deu a certidão para resolver o problema do setor chacareiro do município de Cacaulândia, passando de expansão urbana para a área rural. E de conhecimento dos novos colegas que há mais de 15 anos o assentamento Cristo Rei vem brigando, tentando fazer a organização dos seus documentos, e há mais de 6 anos o engenheiro Raimundo Nonato Paiva pegou esse processo no INCRA para dar um parecer para que esse processo chegasse em Brasília. E na semana passada estive lá, uma comissão do Sem Terra, liderado pelo Pimenta, e quando iniciamos essa legislatura, estivemos lá os novos vereadores conversando com o superintendente para que nos ajudasse a resolver o problema ali do assentamento Cristo Rei. Muito rolo, mas graças a Deus, na semana passada, recebemos da mesa técnica do INCRA, do engenheiro agrônomo Raimundo Donato e Maurício Ferreira Lopes e Elber Nepomuceno Sival, o parecer daqueles 2 lotes 18 e 19, para que assim dê o procedimento para a regularização. Uma vitória muito grande para aqueles solicitadores que estão ali há mais de 20 anos naquele assentamento. E aí, depois de resolvido, vereador César, o doutor Eustáquio ligou na SEAGRE e lá subiu para cima todo o pessoal do crédito fundiário. E analisando aquele grande processo, com todas as certidões garantidas do Nonato na área de terra, e ali pedir a documentação para que nós pudéssemos também organizar aqui com aqueles que serão setados que ali sim estão, o crédito fundiário diz que tinha dinheiro e que pagava as terras ali daquele assentamento. Mas naquela reunião, o Nonato não aceitou que os produtores pagassem pelo crédito fundiário, porque ele tem uma ideia do TDA, é um papel, moeda que o governo dá através de todo o Brasil, e ele quer investir em ações. Então vejo a alegria de minha parte de estar correndo, e graças a Deus hoje temos aqui o relatório da situação do INCRA, onde se resolve a situação do assentamento Cristo Rei. E logo em seguida o Donato passou para a gente os 2 céus reflorestamento daquela área, onde já estamos organizando empresa técnica de fazer o gel de cada produtor, tirar a sua área e o CAR de cada um deles. É um trabalho difícil e árduo, mas graças a Deus até janeiro vai estar resolvido. Então trouxe aqui nessa tribuna esse trabalho realizado e agradecer a Deus por a gente ter encontrado na cabeça do Dr. Eustáquio um grande diretor do INCRA, um homem que há 35 anos diretor do setor fundiário do estado de Rondônia, vem fazendo valer o que é de bom. Eu agradeço muito a Deus
e informa os novos colegas. Muitos políticos por ali, muita conversa mole, muito procura de votos, nada ali se conseguiram fazer. Mas quando se corre atrás, é aquilo que o governador disse: o vereador faz muita coisa quando ele quer. Então agradeço muito a Deus por estarmos aí já finalizando realmente esse trabalho juntamente comigo. Agradeço muito a Deus. Queria dizer também aos novos colegas vereadores que essa semana, como eu moro em frente ao Nelson Rei, essa semana recebi muitos servidores cobrando a situação, fazendo piadinhas. E como eu disse aqui na semana passada, nós também temos algumas responsabilidades, a gente fica preocupado. Pedimos essa folha de pagamento, pedimos as informações juntamente com esse requerimento, os vereadores Zé César, Menino, demais também que assinaram, para que a gente possa passar aos nossos servidores o que realmente está acontecendo e vai acontecer. Porque nós aqui, eu digo por mim, eu não tenho esse conhecimento e nenhuma informação da situação desses pagamentos que serão executados, entendeu? De agora adiante até o final do ano de 2015. Queria dizer também aos novos colegas vereadores que na questão do projeto que hoje está aqui em parcelamento, eu gostaria que todas as informações dos 10 do nosso município, que nós tivéssemos conhecimento, nós vereadores. Eu não tenho esses conhecimentos. E a gente nessa conversa, e a gente fica preocupado. E quero dizer aos novos colegas vereadores que eu vou me abster desse parcelamento, que eu não posso continuar endividando o município sem o conhecimento da real situação que se encontra hoje no município de Cacaulândia com seus débitos. Eu gostaria que os nossos colegas, entendeu, me entendessem, mas não é do meu perfil, entendeu, cada vez mais aprofundar a situação sem ter conhecimento dela. Essas palavras, obrigado. A tribuna fica livre, o vereador César Gambete, por 10 minutos com a parte. Gostaria de cumprimentar a mesa diretora, os excelentíssimos senhores vereadores e vereadoras, a comunidade aqui presente. E queria começar a minha fala hoje dizendo que essa semana estarei a serviço do trabalho do Hospital do Câncer de Barretos. Já era para começar hoje, essa semana destinada a pedir lá na mesa 25 os donativos, que no ano passado consegui 22 bezerras, fora novilhas e dinheiro, arrecadação de dinheiro. Porque a gente faz trabalho. Até queria agradecer a presença dessa casa, por sempre colocar à disposição a estrutura, um pouco da estrutura desta casa, para ajudar a esse movimento, a essa ação aqui em Cacaulândia e ajuda o Hospital do Câncer de Barretos. E ainda mais, porque aconteceu esse ano na minha família, algo que acho que para mostrar para a gente que a gente deve ajudar ainda mais. Em 55 dias, um tio meu, que não sei se todos conheceram aqui, que veio plantar melancia, ele veio direto do Goiás, veio para cá, conseguiu comprar uma terra em Itapuã, e ele era produtor rural. Sempre plantou melancia, arroz, abóbora, e sempre mexeu com muito veneno, mexeu com muito inseticida, mata-mato, que hoje, pelas pesquisas do Hospital do Câncer, diz que é uma das coisas que mais está fazendo essa doença chegar até as pessoas. Por quê? Pelo pouco que eu entendi, é que ele muda a genética do ser humano. O veneno, ele muda a genética do ser humano. Ele entra dentro de você, às vezes ele não faz mal para mim, mas ele vai fazer mal para o meu filho, para o meu neto, para o meu bisneto. E esse tio meu, em exatamente 55 dias, ele descobriu o câncer e faleceu. Ó, pra você ver que tristeza. Ele botou a semente na terra, ele plantou a melancia e não colheu a melancia que ele plantou. Então é uma doença que às vezes ela é traiçoeira, ela é muito rápida, ela destrói não só a vida das pessoas, como de alguns mutila.
tira perna, tira braço, tira seio, tira autoestima, tira tudo das pessoas. Então, eu venho aqui nesta casa dizer que fico muito satisfeito de poder ajudar nesse projeto, que é o Hospital do Câncer de Barreiros, que agora está fazendo uma sede aqui no estado de Rondônia, não porque o estado de Rondônia é bonito, mas porque o estado de Rondônia é o estado que mais manda gente para o Hospital do Câncer de Barreiros, lá em São Paulo. Então, gente, queria agradecer aqui a presidência, que sempre abriu as portas aí de noite, fora de hora, usando um pouco da estrutura desta casa lá no dia da festa. E isso é importante, trabalhar por esse tipo de movimento. E como o vereador disse, como não é só coisas boas no nosso município, a gente também tem que falar desse projeto que está aqui hoje. Projeto esse que, olhando pelos olhos, como que já aconteceu com o reconhecimento de dívida, com a ponte que eu denunciei lá atrás, e eu fui um do que votou a favor do reconhecimento de dívida, porque as pessoas têm que receber. Mas eu vejo só agora que dessa vez é diferente. E por que eu digo isso que é diferente? Porque nós estamos fazendo um reconhecimento de dívida do Instituto de Previdência. Mas e os outros fornecedores que a Prefeitura está devendo? O que nós vamos fazer com eles? Que é as autopeças, que é a Caixa Econômica, que já está cobrando alguns dos servidores públicos que fizeram consignado, que é o leite, como dissemos na sessão passada, que é o pão. Tem um produtor que fez o pão e não recebeu. Então, fora esses, muitos outros que estão na Prefeitura. Então, eu queria que não só esse, mas viesse sim, até queria, se fosse consenso dessa casa, um pedido de vista nesse projeto para a gente rever, porque eu acredito que agora é a oportunidade de nós não pagarmos só uma dívida, mas colocarmos todas elas, as cartas na mesa, para a gente também ficar sabendo e também estar podendo dar essas explicações às pessoas. Porque ultimamente, o que sobra para a gente é requerer, esperar que essa informação chegue para a gente passar com a mais inteira clareza, com a mais inteira responsabilidade, mostrando a real situação do município. E a gente não está podendo fazer isso de boca a boca, porque hoje perguntei para um servidor que trabalha dentro da Prefeitura e disse que provavelmente seria 17 o dia que me falaram que ia ser pago, que seria amanhã, né? E essa informação já parece que já furou, agora já ficou para o dia 1º. Então, é esse requerimento que a gente está fazendo aqui hoje, gente, para que informações da Prefeitura venham até aqui sobre, não só o salário do mês passado que já passou, mas o de novembro, de dezembro e o 13º. A gente fez um requerimento, não só eu, todos os vereadores fizemos esse requerimento, porque a gente quer saber a real situação para poder estar passando para os servidores, porque realmente eles estão procurando, estão perguntando, e a gente tem que passar o que a gente recebeu. Então, gente, é isso aí. Essas são minhas palavras. Muito obrigado. Com a palavra, a vereadora Neuza Vieira, por 10 minutos com a parte. Quero aqui cumprimentar o vice-presidente, senhor presidente, mesa diretora, nobres colegas vereadores, comunidade aqui presente. Eu começo dizendo, vereador Antônio Pereira, parabéns pela sua ação, né, que consegue aí, colher os frutos, né, de um trabalho árduo, cansativo, mas que é gratificante para aquela população lá, para o nosso município. E também eu venho aqui a dizer da questão desse projeto que chegou para votação, da questão do IPC, esse reconhecimento dessa dívida, que se precisa desse parcelamento. E eu também tenho o mesmo pensamento do vereador Hélio, que chegasse então para essa casa às claras todas as contas, os débitos que a prefeitura hoje tem. Que na verdade no balancete para nós, às vezes a gente olha assim e é muito complicado. Não somos formados em contadores, então fica muito difícil. Precisaria de alguém, uma assessoria, um contador, para que acompanhasse a gente, que nem tudo a gente é obrigado a saber, mas que a gente olha assim. E uma das fontes que eu mais olho é o portal da transparência da prefeitura. E lá a gente encontra N processos, N empenho, N pagamentos,
liquidado, sem pagar. Então, assim, e é fonte de lá. E hoje, né, enquanto eu estava para falar com o João, vereador Hélio, até porque saiu esse comentário do pagamento, que seria, né, no portal que seria 17, os funcionários tudo perguntando, ansiosos, né, até eu mesmo sou funcionária também, preciso, tenho meus compromissos, preciso honrar. E saiu uma conversa de técnicos da prefeitura que o pagamento só seria dia 30. Então eu fui até a sala do João para perguntar para ele a real situação, se realmente é verídico ou não. Mas ele estava para quentes, né? Segundo a Carmen, ele estava para quentes. E amanhã bem cedo eu estarei lá para saber dele, né? Se isso realmente é verdade ou não. Então, assim, é preocupante, né? E enquanto eu estava lá esperando receber a ligação da Caixa Econômica, tenho consignado na Caixa, né? Como muitos funcionários têm, que a prefeitura não repassou. Então, da Caixa Econômica são 4 meses não repassados. Do Banco do Brasil são 3 meses não repassados. Me surpreendi mais mesmo. Eu não tenho plano, né? Eu não tenho mais, cancelei, mas eu fiquei preocupada com as pessoas que têm a Unimed. Quem tem o plano da Unimed, daqui a uns dias não conseguirá mais atender, né? Ser atendido pelo plano, porque também a Unimed tem 7 meses de atraso. Então, assim, como o vereador disse, eu concordo e eu conclamo essa casa que a gente possa sentar numa mesa redonda, o preto no branco, e tragam, né, ao conhecimento a real situação da prefeitura, o que entra de recursos, todos os recursos, o montante e o que sai, qual é a dívida, né, que o município, qual o montante todo tem que pagar. E parcelar, na questão desse parcelamento, eu sei da necessidade que é, mas eu também sei da necessidade que é o parcelamento, né, da energia, por exemplo, do telefone, por exemplo, em todos os parcelamentos. Então, assim, precisa se honrar, né? Então, assim, meu voto também é de abstenção no momento nesse parcelamento, né? Porque como ele tem tantos outros parcelamentos a ser feito, como já foi dito aqui, dos fornecedores, então, assim, então se já é para reconhecer dívida, vão reconhecer todas as dívidas para que se possa ter o cronograma certo de pagar. Esse é meu pensamento, né? E acredito que se não resolver, o bolo da neve vai ficar ainda maior. Então, assim, eu, presidente, né, gostaria muito que, se possível fosse, que a gente pudesse sentar, que nem a Vossa Excelência disse que é ponderado de ter uma conversa, né, amigável, tranquila, a gente também. Só que às vezes sai informação, presidente, distorcida, porque às vezes nós vamos lá, eu vou lá, o vereador vai lá, um fala uma coisa, depois o outro vereador vai e o outro fala outra. Então, assim, eu peço que sentamos os 9, né, mas os técnicos da prefeitura, numa mesa redonda, e vamos discutir a situação do município, que eu acho que quem vai resolver tem que ser nós, 9 vereadores, e o prefeito e os técnicos. Sim, vereador. Eu acho muito importante esse pronunciamento, porque daqui a poucos dias nós temos que votar um orçamento. E nós temos que votar esse orçamento. Ninguém é contra o orçamento. Acho que a Vossa Excelência, o vereador César e tudo mais. Se a gente não tiver o conhecimento da atual situação desses débitos todinho do município, que tem que ser priorizado, primeiramente, o servidor do seu pagamento, nós vamos ter que realmente entender ou ver o que se pode fazer. Porque nós não podemos continuar da forma que nós estamos indo, sem tomar conhecimento das coisas. É como diz Vossa Excelência, chegasse todos os débitos e todos eles fossem programados, né? Esse exercício, logicamente que nós aqui gostaríamos de ajudar a resolver a situação. Mas hoje chega o parcelamento de uma coisa, né, de outra. Eu acho que nós temos que ser responsáveis nesse momento, num momento onde a crise está muito grande, e nós daqui a poucos dias vamos votar um orçamento para 2016 e não sabemos o que está acontecendo em 2015. Então, parabenizo Vossa Excelência em suas palavras. É muito importante a gente tomar essa união junto com os vereadores para tomar esse conhecimento desses débitos de 2015. Obrigada, vereador, venha contribuir muito.
e só finalizando, dizer o seguinte, que é tão preocupante porque que nem assim, a questão do consignado. O consignado já foi tirado do salário do funcionário, já foi descontado, entendeu? Esse dinheiro automaticamente tinha que ser repassado. Tinha que ser repassado. E não foi. Foi feito o quê? O porquê? Entendeu? Então, assim, realmente, eu quero ter o conhecimento da dívida da prefeitura. Qual é o montante? O que se tem que pagar? O que vai ter que ficar para o ano que vem? Para que a gente comece a tentar entrar nos trilhos. Dizer, presidente, que se isso for possível, eu fico muito agradecida. Obrigada. Não havendo mais vereadores inscritos no grande expediente, passamos à ordem do dia. Solicito o senhor secretário que faça a leitura da ordem do dia. Ordem do dia. Votação do requerimento 697, 698, 2015. Votação do projeto de lei 801, 2015. Votação do projeto de lei 802, 2015. E votação do projeto de lei 803, 2015. Eu vou colocar em votação o requerimento que inclui na ordem do dia o projeto de parcelamento. Já tem 5 assinaturas e é votação simbólica. Então, solicito os senhores vereadores que forem favoráveis. Perdão, ele é votação nominal. Então, solicito o senhor secretário que faça a chamada nominal do requerimento para a votação. Se o projeto for reprovado, ele não vai para a comissão. Tem questão de ordem, eu gostaria de pedir um pedido de vista para a gente analisar esse projeto. Coloque em votação o pedido de vista. Os vereadores que for favorável, permaneçam sentados. Os contra, queiram se manifestar. Ao pedido de vista. Os vereadores que for contra o pedido de vista, se manifestem. Tá difícil o entendimento? Quem for contra o pedido de vista, se manifesta. Então, fica reprovado o pedido de vista e o requerimento vai para a votação. O vereador faça a chamada nominal ao pedido de vista, ao requerimento. Vereadora Ana Paula Salles de Carvalho. Vereadora Ana Deli Gomes Ribeiro de Sola. Sim. Vereador Antônio Pereira da Silva. Aladiz Valde Oliveira. Hélio César Noé de Oliveira. João Martins Lisboa Neves. Josival Sandazi, sim. Neuza Aquino Vieira. Extensão. O projeto fica aprovado por 5 votos favoráveis e 3 abstenções. O requerimento fica aprovado por 5 votos favoráveis e 3 abstenções. Suspendo a sessão por 10 minutos e nomeio os vereadores como relator ao projeto, nomeio a vereadora Ana Paula Salles de Carvalho, projeto de parcelamento. Nomeio a vereadora Adeline Sólia, o projeto 802, nomeio o vereador Aladir Isidoro ao projeto 803. Suspendo a sessão por 10 minutos para análise dos projetos. Retornamos aos nossos trabalhos. Retornando aos nossos trabalhos, solicito o senhor secretário que faça a chamada nominal do projeto 801 para a votação. Projeto de lei 801 de 2015 autoriza o Executivo Municipal a abertura de crédito adicional especial orçamento vigente por superávit financeiro. Ana Paula Salles de Carvalho. Sim. Adeline Gomes Ribeiro de Sola. Sim. Antônio Pereira da Silva. Sim. Aladiz Eduardo Oliveira. Sim.
Hélio César Mamed Oliveira. Sim. João Martins Lisboa Neto. Sim. Josivaldo Santos das Vias, sim. Neuza Aquino Vieira. Sim. Fica aprovado. Por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Solicito o senhor secretário que faça a chamada nominal ao projeto de lei 802 de 2015. Projeto de Lei 802 de 2015 autoriza o Executivo Municipal a abertura de crédito adicional especial ao orçamento vigente para excesso de arrecadação de convênio. Ana Paula Salles de Carvalho. Sim. Andeli Gomes Ribeiro Bissoli. Sim. Antônio Pereira da Silva. Sim. Aladiz Hidalgo de Oliveira. Hélio César Mamed de Oliveira. Sim. João Martins Lisboa Neto. Sim. Josivaldo Santos das Vides, sim. Neuza Aquino Vieira. Sim. Fica aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário o projeto de lei 802 de 2015, de autoria do Executivo Municipal, que versa sobre excesso de arrecadação de convênios. Vai para a sanção do Executivo. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada nominal do projeto 803, lembrando que esse projeto foi inserido na hora do dia em função de um requerimento já votado. Que o vereador faça a chamada nominal. Projeto de Lei 803 de 2015 autoriza o chefe do Poder Executivo a celebrar acordos de parcelamento de débitos decorrentes de contribuição previdenciária com o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Cacaulândia IPC. Ana Paula Salles de Carvalho. Sim. Andeli Gomes Ribeiro Bissoli. Sim. Antônio Pereira da Silva. Me abstenho. Aladiz Hidalgo de Oliveira. Sim. Hélio César Mamed de Oliveira. João Martins Lisboa Neto. Sim. Josivaldo Santos das Vides, sim. Neuza Aquino Vieira. Abstenção. Fica aprovado o projeto de lei por 5 votos favoráveis e 3 abstenção e vai para a sanção do Executivo. Solicito o senhor secretário que faça Queria só lembrar para os vereadores que esse mesmo requerimento já há 5 dias está lá na Prefeitura. Não vejo necessidade de passar pelo crivo da Câmara uma vez que o requerimento vai ser respondido. Então, solicito o senhor secretário que faça a chamada nominal do requerimento. Lá é o ofício, lá no requerimento. O poder público, ele tem que responder todo e qualquer documento. Então, não haveria necessidade. O outro poder público, se não responder, existem instâncias para que o vereador e vai responder. Não aceita nenhum documento, não seja respondido, vai responder. Eu acho desnecessário, uma vez que já existe a manifestação do documento. Então, como a casa ela é democrática, eu vou colocar em votação ainda que o regimento interno, porque eu vou acabar atrapalhando em prazo. Começa a contar os 15 dias a partir do momento que eu mandar esse requerimento. Lembrando que os vereadores vão perder prazo se o ofício não for atendido. Estão perdendo prazo. Só para alertar os vereadores. Solicito o nobre vereador que faça a chamada nominal para a votação. Vereadora Ana Paula Salles de Carvalho. Andeli Gomes Ribeiro Bissoli. Não. Antônio Pereira da Silva. Sim. Aladiz Hidalgo de Oliveira. Não. Hélio César Mamed de Oliveira. Sim. João Martins Lisboa Neto. Sim. Josivaldo Santos das Vides, não. Neuza Aquino Vieira. Sim. Fica prejudicado o requerimento, mas não fica prejudicada a resposta do vereador que já tem o ofício e vai ser respondido no tempo muito mais rápido do que o requerimento. Solicito o senhor secretário que faça a chamada nominal do segundo requerimento. Requerimento 696.
Ana Paula Salles de Carvalho. Ô, secretário, posso pode ler os requerimentos para votar? O requerimento para excelentíssimo do senhor prefeito municipal de Ribeira Lourim, os vereadores abaixo subscritos vêm na forma regimental requerer informações reais da situação do salário dos servidores. A previsão para pagamento do salário referente aos meses de outubro, novembro, dezembro e 13º. Ana Paula Salles de Carvalho. Adeli Gomes Ribeiro Bissoli. Não. Antônio Pereira da Silva. Sim. Aladis Isidoro de Oliveira. Hélio César Mané de Oliveira. Sim. João Martins Lisboa Neto. Sim. Josivaldo Santos das Vezes não. Neuza Quinha Vieira. Sim. Fica prejudicado o requerimento e vai para o arquivo. Não havendo mais matéria para o grande expediente, e antes das explicações pessoais, até para esclarecer a população presente, o projeto de parcelamento de INSS, não é inédito no município de Catalunde. Eu, durante essa semana que se passou, pedi que fosse feito um levantamento na casa e existe muitos parcelamentos de INSS. E é fácil. Veja bem, não se pensa em parcelar o salário dos servidores públicos. Está se atrasando. Eu tive a informação aqui amanhã, porque é de fonte segura, acabei de falar com o João, que já está ok. Provavelmente amanhã a posição foi dada, os salários serão pagos, parte da tarde, da noite, mas serão pagos amanhã. Não se pode, não se pensa, não se passa pela cabeça parcelar. Não é justo, como não é justo atrasar o salário do servidor. Não é justo que se pague juro, não é justo que se deixe de honrar compromisso no temporário. É uma questão de coerência e de justiça. Então, é possível parcelar o INSS? É possível. É por isso que veio para parcelar o INSS. Senão, tiraríamos mais um pouco do salário e viria a possibilidade de atraso mais ainda no pagamento. Por quê? Quando está redondinho os repasses, se paga fornecedor no dia 10, legislativo no dia 20, servidor no dia 30. Muitas vezes as prefeituras acabam pagando no dia 25 porque houve uma sobra dos repasses. A Câmara, por exemplo, ela não engole, ela não usa todo o repasse, não usava todo o repasse do mês. Isso há 8 meses atrás, o ano passado. Dessa vez, infelizmente, o repasse do FPM não dá para fazer o repasse do Legislativo. Então, que os servidores possam ter essa informação, que o parcelamento do INSS é uma coisa do Executivo. E isso é muito mais para não prejudicar mais ainda vocês, servidores, que já estão com seus salários, com suas dívidas, com seus compromissos atrasados. Assim como a maioria aqui que tem parentes, ou é servidor, ou tem amigos, ou está deixando de receber alguma coisa porque o servidor ainda não recebeu. É só para explicar a questão do parcelamento, porque às vezes a gente é muito técnico aqui na hora de votar um projeto e acaba entendendo. É só sobre isso. É um projeto de parcelamento, é um reconhecimento que já existe. E se vir um parcelamento, e se estiver devendo e a Caixa Econômica aceitar um parcelamento, eu sou a favor do mesmo jeito. Eu só não sou a favor do parcelamento do servidor público. Isso é inaceitável, como o Rio Grande do Sul já faz. O governador fez questão de mencionar isso na sua vida aqui agora. Mais de 18 estados da federação não vai honrar compromisso de 13º salário, infelizmente. E graças a Deus o estado de Rondônia, porque às vezes a gente tem, eu mesmo sou servidor estadual, não estou atuando, mas eu tenho amigos e a gente tem pessoas aqui, e graças a Deus é. Então é uma explicação simples, que o parcelamento do INSS é porque a prefeitura não está aguentando pagar, e faculta isso, a parcelar o INSS. Existe parcelamento da Câmara, existiu no governo da Ana Maria parcelamento da Câmara no final do ano, que foi deixando e parcelou e honrou os compromissos. Então, é uma explicação que eu passo aqui para os vereadores e para a comunidade presente.
ter parcelamento, é normal o parcelamento, de INSS principalmente, porque senão trava a receita, trava as certidões e fica pior ainda. Acontece o que aconteceu no município de Vale do Anaria, onde a Darilton era secretário municipal de saúde e que a forma diferente de trabalhar ela fez com que ele deixasse lá e viesse embora de volta para o seu dia. Não havendo mais matéria para o do dia, passamos às explicações pessoais. A tribuna fica livre ao vereador Antônio Pereira da Silva por 5 minutos sem a parte. Dispensar as formalidades mentais. Essa tribuna para justificativa de voto. A questão do requerimento que nós fizemos para saber a questão da folha de pagamento de servidores, o servidor no município sempre foi prioridade. O ofício que a gente manda lá na prefeitura, aqui é um requerimento pelos vereadores. Os prazos são os mesmos de 15 dias, mas são diferentes os valores deles, os respeitos deles, aqui pela Câmara de Vereadores e lá por alguns vereadores. Quer dizer também que votei contra, merecido, contra esse parcelamento, porque são 240 mil reais de parcelamento. Isso é dinheiro já descontado na folha de pagamento dos servidores, já retirado dos servidores desde abril ou outubro. São 240 reais que já foram retirados, descontados da folha de pagamento dos servidores, retido na prefeitura e não passado ao EPC. Diz que tudo aqui vai ser certo. Espero que realmente o Executivo Municipal e quem está apostando nisso, que eu quero apostar, que pague novembro, dezembro, 13º. Porque se isso não acontecer, com esse índice da folha estourada, são quase 1 milhão, são quase 500 mil de folha de pagamentos, 2 meses. Se não pagar novembro, dezembro, pagar o 13º, e esses 240 mil reais parcelados, onde é que o município vai conseguir pagar esse parcelamento da folha de pagamento dos servidores? Se o índice já está, onde vai arrumar o índice? Traz o justificativo de voto. Não votamos, eu, a vereadora Rosi, a vereadora César, nos créditos adicionais, aquilo que o município precisa, nós estamos de acordo. É dinheiro que está chegando, é convênio que tem que ser votado, nós somos contra. Agora nós não podemos de forma nenhuma. Ele não sabe o que está acontecendo, nós queremos saber como é que vai ser esse pagamento dos servidores. É muito fácil a prefeitura receber aqui uma autorização da Câmara Legislativa para parcelar as contas dela. Agora eu gostaria também que vocês, servidores, pudessem receber um parcelamento, entendeu, de dívidas que vão ficar no mundo. Então me abstive, porque na realidade estou preocupado com essa questão da folha de novembro e dezembro, nada mais, não sou contra nada. É como disse o vereador César, Lanzinha, vamos sentar e ver o que está acontecendo com o município. Então, César, nas palavras, obrigado. Durante o meu mandato, a Câmara ofereceu treinamento aos cursos. Eu desafio, eu não sento mais nessa cadeira segunda-feira, se tem um centavo no servidor, não pode. O servidor tem que pagar direitinho, o vereador está equivocado na informação. É a parte patronal do INSS. Então, o vereador, vê direitinho, que eu acho que a informação é errada. Não tem nenhum centavo da parte de... Eu desafio, eu não sento aqui nessa cadeira, semana que vem, é a parte patronal. Não pode, de servidor não pode. Tá explicado, né? A palavra fica livre ao vereador Hélio César Named por 5 minutos com a parte. Essa é a parte. Gostaria de dispensar as formalidades. E o Tony quase foi ouvindo a tribuna que ele disse que eu ia dizer. A gente tem que tomar cuidado, eu só quero que vocês acompanhem o meu raciocínio. Se hoje, se esse mês, quer dizer, eu vou pagar a folha, desde o mês de abril, que a secretaria, como fizemos um requerimento aqui, o requerimento diz que tem, isso aí, a superintendente do Instituto de Previdência diz que tem secretaria, está no papel, isso escrito e ela assinada. Tem secretaria, da Secretaria de Educação, se eu não me engano, ela estava certinha. Tanto no Fundeb 60 como no 40, ainda vem separado nos gráficos. Só que tem secretaria que do mês de abril já se vem se retendo essas questões do desconto, como o gerente falou.
Só que eu discordo dele que não tira sim da parte do servidor. É a parte patronal. Só que, pelo menos quando é empresa particular, se tira X% do servidor e X% do empregador. Né? Acho que na prefeitura também é assim. Então, se tirou do servidor. É a mesma coisa que alguém chegar, te tirar uma coisa e falar assim, ó fulano, você me dá 10 reais que eu vou lá pagar aquela sua conta na loja. E você tinha que pagar. Aí o cara pegou seu dinheiro e não pagou a conta. Desde abril ele está fazendo isso, com vocês servidores, de alguma secretaria. Desde abril ele, eu vou pagar a conta e não pagou. A questão eu não sei se eu estou enganado, mas eu acho que é isso. A questão do consignado também. O servidor vai lá no banco, como ele tem uma estabilidade financeira que todo mês ele vai receber X, se é um salário, se é 2, se é 3, ele tem, o banco já tem um gráfico lá. E no salário, tanto que você tem. 2 salários aí depende do prazo e de quanto você quer pegar. Só que você não pode pegar o quanto você quiser. Tem uns limites, tem um gráfico. Então você vai lá, pela sua estabilidade financeira que você tem, que o poder público é obrigatório a pagar, fazer esse pagamento, até o dia 10 do mês subsequente, senão é penalizado também. Esse mês acho que foi penalizado, porque quando passa do 10º dia do mês subsequente, acho que parece que tem uma multa. Então, o banco vai e te empresta dinheiro. Aí o prefeito também pega o seu dinheiro e fala, ó, seu servidor, eu vou pagar. Me dá o dinheiro aí que eu vou pagar para você. E não me passou também. Então, é esse ponto de vista que eu vejo. Outra coisa que eu queria explicar também. Se eu não me engano, esse projeto chegou aqui à sexta-feira, às 12 horas, já estava quase fechando o expediente, que é o que está lá no carimbo dele. Possa ser que eu esteja errado, mas no prazo regimental nessa casa, por isso que eu falei do pedido de vista, o vereador Domingos também falou, porque no prazo regimental a gente tem prazo para analisar todos os projetos que chegam nesta casa. Tem prazo. O projeto pode ficar aí, debater. Só que o Josvaldo me trouxe uma preocupação que eu fiquei com uma perda no coração. Só que essa informação foi verbalmente. Como a gente não está pouco acreditando no executivo, ele me disse ali, e até, Josvaldo, não sei se você me permite dizer o que você disse, mas posso falar? Da questão Posso falar então? A questão que ele disse assim, que a prefeitura está com restrição por causa do dinheiro do Instituto de Previdência, que não foi repassado, é isso? Então, eu não entendi direito, então é por isso. A gente gostaria que esse projeto seguisse o prazo hábil, regimental, para que fosse discutido, que fosse debatido, a presidente do Instituto. A gente não teve tempo de perguntar para ela se houve uma reunião, porque no parecer do advogado, você pode pegar no parecer ali, no parecer, eu tive muito cuidado de ler, por final ele falou, desde que o Instituto de Previdência esteja de acordo com esse parcelamento de débito, não tem problema nenhum. O advogado disse isso, nosso assessor jurídico. E eu parabenizo porque ele sempre deixa as coisas bem claras para nós. Então ele deixou isso aí. Só que eu mesmo não tive tempo de perguntar para essa presidente do Instituto se houve esse consenso, se houve esse diálogo. Eu não participei de nenhuma reunião, não fui convidado, né, apesar de achar que eu deveria estar nessa reunião, porque eu também sou uma autoridade política nesse município, e a gente deveria ser convidado para estar lá. Não tive. Então, por N dúvidas, porque a gente, aqui nessa Câmara, é regimental também, você pode dizer o sim, o não ou abster. A abstenção é por isso, é quando há alguma dúvida, alguma coisa que não ficou bem compreendido. Então, a abstenção é para isso. Então, isso é o que eu gostaria de deixar bem claro. Lógico que, se tivesse uma reunião e falado, e provasse para mim que isso aí seria para pagar o salário do servidor amanhã, eu estaria de acordo. Porque a gente, como eu disse na sessão passada, a gente, por conhecer os servidores, a gente se põe no lugar deles. Alguns nos enobrece de dizer até as suas dívidas. Chega para a gente e fala, vereador, eu estou precisando porque eu tenho que pagar isso, eu tenho que pagar aquilo, eu estou brigando também em ficar com restrição no Serasa. Então, as pessoas vêm até a gente. E é triste a gente não poder dar algo concreto para eles, dizer que amanhã. Eu fico feliz, presidente, por isso, o senhor dá essa alegria para ele, porque eles vão ser multiplicadores. E amanhã, eu tenho certeza que muitas pessoas vão ficar felizes de saber que vai receber. Então, essas são minhas palavras, muito obrigado. Vereador, não vamos ficar em empate não, mas é mais a título de informação. Nós já votamos o projeto que chegou no mesmo dia. E eu nunca impus sobre a mim, o regimento fala que eu poderia tirar um requerimento, esse requerimento. Mas por que eu vou tirar um requerimento do vereador, ainda tivesse apenas uma assinatura?
né? E esse projeto, ele foi para a ordem do dia, publicado no site da ARON, e hoje à tarde, por 3 vezes, a Nilza me perguntou, a menina do IPC quer vir aqui. Tem só 2 vereadores aqui, e ela queria vir. Ela ligou e tinha só 2 vereadores, né? Quando eu saí, eu pedi para o Aladim, ela disse, que tiver aí, você contenta que eu estou resolvendo um negócio meio particular. Foi Aladim. Então, agora é o seguinte, a gente também fica procurando coisa, né? Mas assim, em relação ao projeto, projeto de urgência urgentíssima. E quem me abordou para vir nesse projeto foi a superintendente. Eu falei que o canal divino era por ela. Ela não tinha iniciativa. E ela aí, por isso que o Valdeci fez esse projeto na sexta-feira, e eu chamei a Nilza lá na mesa do João. Nilza, vem com carimbo aqui, e já recebe aqui, e recebeu o projeto na sexta-feira e mandei colocar na ordem do dia. Primeiro, trata-se de um projeto, quando se falou em 240 mil, nós estamos falando 240 mil dividido em 10 vezes para pagar, salvo engano, 10 vezes. Então, não se trata de um volume grande para a prefeitura, não. É um valor suportável que aguenta pagar, né? Parcelado em 10 vezes. E o projeto só entrou porque teve um requerimento dos vereadores. Eu não quero saber quem assinou ou quem não assinou, mas o requerimento foi a maioria. Por isso que eu coloquei para votar. Se fosse o contrário, eu não daria para votar, né? É uma resposta que eu estou dando ao vereador. A tribuna fica livre, a vereadora Paula Zé de Carvalho. Ninguém? A Nelly Gomes e Vira Sol por 5 minutos sem a parte. Tá? Desculpa. Não fica perguntando. Vereador, e aí a última que eu esqueci, verdade. Mas o que eu quis dizer é que não pode parcelar o servidor. Se num salário de R$1.000, ele é R$110 do servidor e 110 do município, o do servidor precisa ser recolhido. Precisa recolher. Então, por isso que eu falei que o desafio não é do servidor, não, é patronal que está sendo parcelado e pode ser averiguado também, no INSS ou no IPC. 5 minutos. Eu quero cumprimentar a mesa diretora, nossos colegas, os servidores, o pessoal da imprensa, meu pai. A minha vida nessa tribuna, senhor presidente, é para justificar o meu voto contrário ao requerimento. Desde a semana passada, surgiram os boatos que o pagamento seria no final do mês, meação de dezembro, e nós, eu, o presidente, o vereador Andrés Dória, fomos até o João Montenegro, que é o secretário-geral, é a pessoa da qual eu me valido as minhas informações sobre o município. Porque se ele fala e o técnico fala, não desmerecendo o técnico, mas quem tem que dar essas informações a gente é o secretário-geral. Então, acreditei no João quando ele disse que o pagamento sairia até dia 17, terça-feira, que é amanhã. O professor Robson lembra que eu cheguei na escola e falei, fulano falou que foi dia 20, foi dia 30. Eu acredito até então naquilo que o responsável, o chefe dali, da coordenação, me passou. Nos passou, foi a mim, ao vereador Genê e ao vereador Nadir. Hoje, quando eu cheguei a essa casa de manhã, informações de novo, de que o pagamento só seria depois do dia 20, porque não sei que repasse não chegou, porque não sei que documento que faltava, porque não sei o quê. Então, fomos à prefeitura, eu e o vereador Nadir, o presidente que estava aqui. O João Montenegro não se encontrava lá, mas ele tem telefone, ele sabe ele tem telefone. Então eu liguei para ele. João, estamos sabendo disso e disso, é real? Não, vereador, até então não. Até então o pagamento, se Deus quiser, até amanhã meia-noite estará na conta do servidor. Aí eu muito admiro que não são todos os técnicos, tem técnicos de excelência ali, mas tem técnicos ali que fazem questão de passar a informação contrária. Eu acho que está na hora do Executivo, juntamente com o secretário-geral, presidente, fazer uma reunião com um grupo de trabalho que os técnicos não são pagos para ficar dando informações falsas, não. Eles são pagos para executar o trabalho que tem que ser executado. Para a informação, nós temos o secretário. O
Educação, secretário de Saúde, secretário-geral. E até amanhã, à meia-noite, eu ainda acredito que o pagamento sai amanhã. Agora, se o pagamento não sair até amanhã à meia-noite, aí sim eu vou me decepcionar, porque eu ouvi isso da pessoa que é responsável em passar essa informação. Agora, e critico mais uma vez, e acredito que nós vereadores também poderíamos assumir essa responsabilidade de chegar para o prefeito, de chegar para o secretário João e pedir para que se fizesse uma reunião com os seus comandados para que façam simplesmente o trabalho deles. Que de fofoca e de conversa, gente, o município está cheio. E a desgraça, quanto mais você mexe nela, pior ela fica. E infelizmente, são aqueles que maltrataram o prefeito Edir Alqueire, são aqueles que detonaram o prefeito Adelino Folador. Hoje eu vejo Adelino Folador e Edir Alqueire são anjos, estão com asas por aí, que só ouçam dele falar bem deles. Pessoas que passou 4, 8, 10 anos, até querendo trancar o município para que eles não voltassem mais aqui, hoje consagraram eles com coroa de ouro. Então, gente, tem muito mais gente lutando e torcendo com dívidas atrasadas, com o mercado atrasado, mas torcendo para que o pagamento não saia, para fazer ser verdade as calúnias, as mentiras e as informações que estão contra todo o poder do município. Não acham eles que estão afundando o prefeito, não. Estão afundando nós, vereadores, estão afundando o nosso município, estão denegrindo a imagem do nosso município. É igual um ditado que a minha mãe sempre dizia: aquele um que é capaz de falar mal do seu parente, fala de si próprio. Se eu falo mal da administração sem conhecimento de causa, sei lá, colocar um pingo nos is, eu estou falando mal aqui da nossa casa, estou falando mal do meu trabalho como vereadora. Votei contra os requerimentos, vereadora, porque tudo que eu preciso saber, quando eu preciso saber, eu não preciso de um requerimento para ir até lá pegar a informação, de aguardar 15 dias. Eu vou lá, João, eu quero saber isso, isso, isso que está acontecendo, porque é isso que nós fazemos aqui. Se é na Secretaria de Educação, hoje eu estive com o Maxwell, eu conversei mais de hora com o Maxwell. Nós temos, tu não sou eu não, qualquer um de vocês que chegar para ele vai acontecer a mesma coisa. Então, gente, nós temos que nos policiar um pouco mais, a confiar um pouco mais. O município está passando dificuldade, tá? Não é o município, é o país inteiro, é a Ariquemes, é o país inteiro, é o mundo inteiro. E nós não poderíamos ser diferentes. Olha o tamanho do nosso município. Recursos próprios nós não temos. Nós vivemos aquilo que vem do governo federal, dos repasses do governo estadual. Então, acredito sim que o nosso pagamento, também sou servidora, também estou com o meu pagamento atrasado. E acredito que até amanhã, à meia-noite, esse pagamento vai sair, vereador. Tenho fé em Deus e acredito naquele cidadão que está sentado na coordenação geral. Essas são minhas palavras, muito obrigada. Com a palavra, Ana Paula Salles de Carvalho, para 5 minutos, sem a parte. Quero aqui dispensar os cumprimentos, cumprimentar a comunidade presente e também, de forma democrática, justificar o meu voto. O voto do requerimento, basicamente porque já tem as informações lá, não é nada pessoal, mas como cada um tem o seu compreendimento, tem o seu método de raciocínio, somos livres, né? Então, como já tem uma informação, é a mesma informação e o valor judicial é o mesmo, entendeu? Você pegar um requerimento, você pegar um ofício, independente de ser vereador, de ser funcionário, de ser cidadão do município, se o prefeito, a administração, a Câmara não responder em tempo hábil, ele tem direito à justiça, ao direito daquele documento. Então, na verdade, só dentro dessa linha de raciocínio. Quero aqui dizer também que o município ele passa por essa situação, essa questão problemática aí da questão do salário,
essa semana eu não tive com o João, mas eu tive semana passada. E ele já tinha dado essa informação que até o dia 17, não seria até o dia 10, né? Que na verdade eles têm até o dia 10 para estar pagando, e da forma dentro do regimento legal. Ele falou até o dia 10. Então, se ele equivocou, é problema dele. Então, já passou aí essa questão dos limites, né? Segundo, foi algumas certidões. Falaram até que foi o repasse federal, mas segundo ele, o repasse federal estava na conta, né? E aí, eu quero aqui dizer que cada um cumpre e paga pelo que o seu erro, né? Porque é muito fácil a gente pegar e falar, foi o Confúcio que não repassou, foi o governo federal que não repassou, você entendeu? É muito fácil a gente tirar a nossa responsabilidade e colocar em cima do outro. Então, eu quero dizer, não tive aqui, presidente, na semana passada, por Tais de Paraná, na atividade que eu desenvolvo aqui todo sábado, Minha Casa Minha Vida, a gente está nessa articulação. E aí eu não pude estar, choveu muito lá, entendeu? Eu fui de moto, não deu para mim chegar em tempo. E aí eu fiquei sabendo durante a semana que não pagou porque o recurso federal não caiu. Eu tive com o João e o João falou assim, não, o recurso federal caiu, mas infelizmente por causa de uma certidão, o recurso fica retido, não volta, mas fica ali retido na conta, e assim que acertar, que pagar, o município pode utilizar. Então, falha técnica, concordo com a vereadora Neuza, ou com a vereadora Derli, é porque a Neuza é minha vizinha aqui, né? E, então, assim, o prefeito Edmar tem muita gente boa, vereadora, mas também tem muita gente ruim, gente. Muita gente ruim, que quanto mais pior, melhor. Sabe? Então, como a vereadora Derli falou, momentos difíceis, o vereador Hélio passou na questão da administração do ED. Nós passamos momentos difíceis na administração do ED. Ajuste salarial, que nunca... foi em 2009, foi o único ajuste salarial que essa casa votou para o funcionário público. Entendeu? O seu Edmar fez a correção. E ele está pagando agora por ele estar valorizando os funcionários. O funcionário nunca ganhou tão bem, gente. Tão bem quanto está ganhando agora. Entendeu? Errou? Pode ter errado. Porque se ele não tivesse feito o aumento salarial, talvez ele teria, o vereador, recurso para pagar em dias o salário. Mas como a folha aumentou, o salário aumentou, os repasses diminuiu, entendeu? Na verdade, nós passamos pelo momento de vagas gordas, né, vereador? Só que, infelizmente, a pessoa que estava ali à frente, ela não enxergava um pau diante do nariz dela, né? E onde que fez toda essa cagada no município, concordo com o vereador Toninho, sessões atrás, que a questão faltou um pulso, viu muito recurso, falou, não, eu posso abrir as mãos, né? E aí gastar rolê e fazer um planejamento, né? Então, assim, o prefeito Edmar errou de confiar em pessoas erradas, dar crédito a pessoas que nem sequer pensam no município, nem sequer pensam nos funcionários. Isso aí eu falo todos os dias, sabe? Às vezes a gente é até chato, tá, vereador? Você defender o que é bom, o que está sendo feito, beleza, eu defendo, mas também a gente tem que falar o que não está sendo certo, o vereador presidente. Entendeu? Falar que o prefeito Edmar está sendo ruim, 100%, na verdade, é até antiético, porque ninguém é ruim 100%. Nós temos aqui estrada boa, nós temos aqui um problema, um câncer que tinha no município, a questão do lixão foi sanada, né? Nós temos a questão dos ônibus, a frota nova do município, hoje os alunos podem ter o privilégio de andar em ônibus bom, através do financiamento, através do governo federal.
município. Não é verdade? Né? Precisa melhorar? Precisa, gente, porque até nós, na nossa casa, se a gente não fazer um planejamento adequado, você passa apurado. Na verdade, ganha bem, né? Aí não, eu vou no mercado, vou comprar isso, vou na loja, vou fazer isso, mas aí na hora que chega no final do mês, ultrapassa o seu planejamento familiar, aí tem que ter um culpado, sim. É os vereadores, é o prefeito, é o governador, é o presidente, é o raio que bate. Entendeu? Mas ele não olha aquilo que fez de errado. Então, a gente tem essa clareza. Eu sou sim, eu estou em defesa do município, em defesa dos funcionários públicos e defesa, né, do nosso nome, porque igual a vereadora Anderli falou, não queira nós falar que o prefeito Edmar está ruim, que o prefeito Edmar está isso, que a Câmara não paga, não. Paga sim, porque na internet, esses dias, eu nem comentei, que na verdade a gente nem comenta, porque são pessoas desinformadas, presidente, que usam o meio de comunicação, vereador, para estar ali desabafando coisas desnecessárias. Falou até, não, os vereadores tá de boa, já recebeu o salário deles, então os outros que se lasquem. Né? E olhando no fundamento dessa pessoa, ele é pré-candidato nas próximas eleições. Está querendo fazer isso. Você entendeu? Então é muito fácil as pessoas criticar, é muito fácil, mas vai. Estou terminando, vereador presidente. Então, essa é a minha contribuição. Quero dizer, vereadores, com relação ao requerimento, é só uma questão de logística mesmo, nada é contra a ação de vocês, porque cada um tem a sua atuação da forma que acha necessário, né? Eu tenho uma forma de atuar, o Derli tem outro, o Ed tem outro, o Genê tem outro, e assim por diante, nós somos em 9. Então cada um tem o seu método de trabalhar, de cobrar. Eu sou mais aquele de ir lá cobrar. Estou indignada, senhor presidente, só mais um minuto. Semana passada, vereador, devido à situação do nosso município, a questão de pontes, os nossos sitiantes não tem como mais nem doar mais madeira para fazer pontes, e é lógico, porque se eu tivesse na minha propriedade, eu ia pensar 2 vezes, né? Pela questão da falta que vamos ficar sem. Pedi para o secretário de obras, senhor Daniel, para fazer o levantamento. Isso foi no início da semana que eu recebi um comunicado do deputado Azim, onde ele vai estar amanhã, junto com o IBAMA, uma reunião para estar vendo essa questão das madeiras, que foi presa. E aí, assim, para dar um destino correto para elas, né? Então, esse trabalho a gente já desenvolveu aqui. E aí, imediato, eu pedi para o Daniel e pedi para ele fazer o levantamento das pontes que precisa ser feita, as pontes que precisam ser recuperadas e também as futuras, né? Na verdade, fazer uma reserva para esse início de chuva aí, que a gente está esperando essa chuva que não chegou ainda, né? Mas eu tenho fé em Deus que vai chover. Que porventura precisa. Pedi, Daniel, estou te ligando, eu sei a questão dos seus trabalhos, mas eu preciso, tem como? Tem, Paulo. Eu preciso até sexta-feira, porque nós passamos a sexta e sábado lá de Paraná, presidente, reunindo e discutindo a questão do mandato. E aí eu precisaria encaminhar para o deputado levar na audiência lá em Porto Velho a demanda do nosso município. Vocês receberam? Porque eu nem uma ligação recebi para dizer que não estava pronto, ou que estava pronto, ou que ia me entregar, ou que não ia me entregar. Eu estou esperando. E falei, se o Daniel não mandar até segunda-feira, até a hora da sessão, eu esperei até o último momento da tribuna. Entendeu? Para me vir aqui e cobrar. E amanhã eu vou cobrar cedo. Porque é um descrédito com a nossa boa vontade de ajudar o município. O Rodrigo é funcionário da obra, estou profetizando, Rodrigo. Ele sabe da
necessidade do que é uma tábua lá naquela secretaria, presidente. Uma tábua, uma viga, um cairo. Né? Então, o governo, o nosso governo, né, municipal, falha nessa questão. Talvez ele até tenha boa vontade de fazer, mas a equipe técnica dele, a equipe de frente é ruim. Então, vou generalizar todos, mas tem uma boa parte trocada por merda é cara. Entendeu? Esse é meu ato de repúdio contra essas pessoas que jogam o nosso nome na lama. Como a vereadora falou. Tempo, vereadora. Já ultrapassou. Só o fato desses boatos, isso nosso nome está indo na lama também. É por causa de má funcionário. Muito obrigada e eu peço aí a desculpa dos vereadores. Antes de passar, hoje abriu as porteiras aqui, mas antes de eu não peguei expediente, porque o grande expediente é normal. Mas é bom, aqui é a casa das discussões. Antes de passar para o próximo orador, o vereador Aladir, eu quero, falando em Ponte, em Bueiro, e na solenidade da inauguração da agroindústria, eu tive a oportunidade de sentar do lado do governador e a gente trocou algumas informações e só para dizer, vereador, que infelizmente, mas foi a maioria que escolheu ele, né? E eu sou um desses. E logo em seguida ficou pactuado que vai haver uma parceria do governo do estado com o município de Cacaulândia, através do Lima, para que mande uma massa asfáltica para tapar alguns buracos. Aquele buraco aqui no Banco do Brasil, aquele retorno da dona Neucia, aquilo é vergonhoso para a gente. Eu acho que tem que ser feito aqui de forma definitiva, porque é feito 5, 6 vezes por ano. Então, tem que ser feito, ainda dá para fazer, o sol está aí, então o Lima, o DR vai franquear uma caçamada de massa asfáltica para tentar recuperar alguns pontos que precisa recuperar. Uma caçamba é muito pouco, mas aí pelo menos os buraquinhos. Tem 100 mil dólares sedando, né? Já está empenhando já. Tá, eu vi, a semana passada alguém falou sobre esse recurso também que vai ajudar. Não, vereador, foi passar a próxima. A palavra fica ali, o vereador lá diz, dá 5 minutos sem a parte. Senhor presidente, diretora, vereadores, falar também de justificar o meu voto, porque quando acontece a hora do voto, o vereador fica assim, meio perdido em saber o que fazer, porque com relação às situações que se cria, às vezes a pessoa fica assim, pensando em quem votar. Quero agradecer a vereadora Anderli, quando ela justificou aqui a nossa ida, a nossa procura ao Executivo com relação aos funcionários e dizer que nós votamos contra um requerimento contra um projeto de parcelamento de dívida. Isso não quer dizer que nós somos contra os servidores, nós somos a favor, nós queremos, porque nós sabemos que nós sabemos o apoio deles também. Só que como a vereadora Anderli falou, nós temos acompanhado. Então, a nossa última proposta é que amanhã então é o dia do pagamento. Agora vamos esperar, se não acontecer, vereadora Anderli, nós temos que procurar de novo, mas que dia que vai ser? Mas o que está acontecendo? Nós estamos agoniados, o servidor está agoniado, compra fiado, estamos chegando no prazo de pagar, é difícil, não sabe a situação. Se eu, vereador, se meus cobradores quiserem me chamar, por exemplo, para parcelar minhas dívidas, eu vou agradecer muito. Né? Então, o parcelamento, no meu entendimento, não estou aqui de prefeito, não tenho nada contra ninguém, eu acho que o vereador cada um tem sua opinião, acho que é muito feio o vereador ficar brigando por qualquer coisinha, diga ali até que o vereador também, me respeite, que eu te respeito também. Então, eu acho que é assim. E com relação ao parcelamento, eu acho que meu voto favorável ao projeto é uma maneira de eu estar ajudando. Só isso. Então, muitas vezes a gente não vem aqui justificar um voto, mas fica
na cabeça do povo, nós somos contra, não somos contra, nós queremos ajudar sim, para que as coisas andem, que a coisa melhore. Eu disse hoje para a vereadora Andeli, nós estamos vivendo num momento que toda a paciência para nós é pouca. Nós queremos paz nesse mundo. Nós devemos vendo acontecer casos que às vezes nós esquecemos até de falar com Deus, levanta da cama, esquece de falar com Deus, mas se nós procurar falar com Deus todos os dias da nossa vida, pedir que Deus espalhe a paz nesse mundo, talvez seria melhor. Às vezes qualquer coisinha nós estamos atuando alguém, nós estamos procurando qual o valor que o ser humano tem. Nós queremos, às vezes, por ganância, por querer poder mais, a gente às vezes acaba matando as pessoas, que não é o objetivo de Deus. Deus criou esse mundo para que todos tivessem uma vida digna. Não é todos, seja religião. Nós vimos agora, não havia nem necessidade de falar isso, porque aquele massacre aconteceu lá. Então são pessoas que os grandes se brigam e os pequenos que morrem, não leva nada. Então é difícil. Então, e hoje a gente ouvia dizer muito acontecimento na televisão, na mídia. Hoje nós estamos vendo acontecer no meio de nós. Né? O vereador Hélio falou aqui do parente dele que morreu assim rapidamente, uma pessoa trabalhadora, né, religiosa, conheci muito bem, pessoa de família. É sentido. E assim acontece com nós. Hoje nós estamos aqui maltratando alguém e amanhã nós estamos lá mortos. Sabemos de nossa vida, então nós temos que viver a nossa vida, o último dia da nossa vida, como se fosse o último dia da nossa morte. Muito obrigado. Paulo Pandinho, escritor dessa frase linda que ela falou. Vamos viver hoje como se fosse o último dia da sua vida. E se ao amanhecer perceber que não foi, reviva tudo novamente. Então a gente tem que viver todo dia intensamente. Eu só vou falar isso, depois vou passar para o e vou encerrar a sessão. A semana passada foi uma correria muito grande aqui para resolver também questões relacionadas à Câmara. Nós tivemos problemas nos anos de 2010, 2011, 2012 e 2013, que poderia estar emperrando alguma coisa na questão do... Mas aí também estava acontecendo nas secretarias de ação social, de saúde, todas em CNPJ. Mas houve a correria e foi sanado. Problemas não estavam afetando nenhuma questão do salário, previdenciário, mas não estava afetando. Então, a palavra dos votos são aqui às vezes, por 5 minutos, o último orador da noite, sem a parte. Ele abriu, agora vamos fechar ela. Senhor presidente, diretor, senhores vereadores, unidade do presidente, satisfação recebê-los aqui mais uma vez. E vou ser bem breve, gostaria de primeiro só parabenizar ali o senhor Cristóvão Argolo, né, e aquela agroindústria, indústria avícola. Foi uma cerimônia muito bonita ali, né? E a gente vê o esforço, né, daquela família, né? Foi da família porque o seu Clóvis também, a Gretchen, então é uma família empreendedora e nós temos que valorizar esse tipo de pessoa no nosso município. Se tivesse pelo menos uns 10, com aquela coragem que ele tem ali, aquele investimento que ele foi feito, 3 anos ali batalhando, tentando conseguir financiamento, que vende algumas coisas, pega dinheiro de outro, mas até que fim, graças a Deus, conseguiu. E nós ali como contador da empresa também, a gente vem batalhando junto também, né? Vai para o velho, volta para tentar regularizar, que é uma indústria complexa, né? Por mais que seja pequena e iogurte, mas ela tem muitas obrigações sanitárias e ambientais. Hoje mesmo o IBAMA estava lá medindo profundidade, metal, tudo, né? Eu falei, mas o governador veio aqui e mandou formando hoje, né? Então assim, mas eles fizeram tudo dentro dos padrões estabelecidos na legislação. Montar uma empresa ali 100% com qualidade fora de série, como diz o governador, ele até colocou um vídeo na internet, né, não perde para nenhuma empresa que tenha um produto, né, daquela qualidade também. Né? Então, a embalagem perfeita,
com certeza eles vão saber administrar e com certeza vai ser uma empresa de sucesso aqui que vai crescer, vai expandir as fronteiras do nosso estado, né? E vai gerar muito mais empregos. Então, nós possamos ali dar oportunidades também e ajudar essas pessoas para que possa tornar mais ainda o nosso município empreendedor. Parabenizar o prefeito, aí porque tem uma iniciativa empreendedora, né, através do SEBRAE, aí, o SEBRAE está a sala do empreendedor para fortalecer o comércio local, né, do produtor rural, o Bruno, né, que ele cedeu cimento e algumas manilhas para que fosse eliminado aquele bueiro, que deu tanta confusão naquela linha, mas graças a Deus foi eliminado. O prefeito também cascalhou alguns pontos. Outra ponte que tinha lá perto da linha C0 foi totalmente recuperada, é um problema sério. Então, a linha C5 está perfeita praticamente, alguns pontos só para algumas pontes. Na linha C10 também, calma, só estou falando mais. Na linha C10 eu passei também vistoriando ali as pontes na mesma sexta-feira, né? Várias pontes, realmente não tem condições, praticamente carro pequeno a passar difícil. Mas hoje, tive com o secretário, hoje já ia para lá para recuperar essas pontes. Então, assim, o que a gente pode, o tempinho que a gente tem, a gente está correndo aí. Então, por isso não me atentei muito aqui a questão técnica da prefeitura, estava mais correndo, mas e solucionando os problemas também, que é a questão das pontes das estradas, né? Esse é um papel que é a questão das estradas, a gente sempre está cobrando aí, porque eu acho que é uma coisa que vem de qualidade, que tem que ter qualidade, né? Pela ponte da Rio do Bar também, que atravessou a 65, tiramos foto também, o Juninho já tinha tirado de passar para o governador, né? O Paulo também. Então esse é o nosso trabalho de vereador, fiscalizar, correr atrás e ver o que está acontecendo no nosso município. Em relação aqui ao parcelamento, né, justificar aqui o meu voto, parcelamento é a parte patronal, foi muito bem lembrado aqui pelo presidente, né, que a parte patronal não é o dinheiro descontado do servidor que não foi pago, o descontado do servidor foi pago, então vamos tirar essa hipótese aí de que o servidor não foi envolvido, né? A parte patronal da empresa e é normal isso aí. No INSS também, a gente que mexe com empresa particular, a parte do empregado tem que ser recolhida, ele não parcela, só a parte patronal, só para esclarecer. E parabenizar aqui o vereador Antônio Pereira, né, pelo aquele feito aí do assentamento Cristo Rei, né. Por ano que passado, eu tenho elogiado o trabalho de cada vereador, né, cada um com suas dificuldades ou as suas, né, competências. O vereador Antônio Pereira, o pessoal fala, o Toninho, né, que está trabalhando bem, ele é o homem das terras, é o homem do setor chacareiro, e quando ele pega, ele resolve, né? Isso aí a gente tem falado mesmo. E os demais vereadores, a vereadora Paula tem um trabalho da casa, o vereador Ed também, todos os vereadores a gente tem falado bem, dado destaque a cada um. E falado bem de baixo também, né? A gente também tem que correr atrás. Mas parabenizar o vereador pela iniciativa, e quando ele pega, ele faz mesmo, né? Esse é um trabalho que a gente é conhecido no município de Cacaulândia, e tem ali o setor do Jardim Cacaulândia, o setor chacareiro, e agora mais esse feito lá do assentamento, que ficou vários anos, 20 anos, você falou, né? Está ali, e agora, com certeza, o cidadão vai ter o título, vai ter financiamento, isso é muito bom para o nosso município. E parabenizar aí todos os vereadores estão na batalha aí, sofrendo junto aí nessa questão de salário, né? Estão levando paulada, mas a gente está aí junto para ajudar o município a sair dessa, porque essa tem uma crise nacional e o ano que vem vai ficar pior. E não é só aqui não, no Brasil inteiro isso aí já vem de lá, né? O próprio governador já falou que não adianta ir para o Brasil atrás de recursos, né? Que lá não tem mesmo, nós temos que se virar para aqui mesmo. Então, o que a gente puder fazer por aqui. Isso. Muita gente vai levar dinheiro. Então, vamos parabenizar todo mundo. Não havendo mais vereadores inscritos no expediente, não havendo mais nada secretário, agradeço a presença de todos. Coloco o Poder Legislativo à disposição de todos, solicito ao seu secretário da outra retirada.